Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Esse episódio aqui, ele é curioso. Eu só acho engraçado que ele é mais um onde eu vou citar o Rio 2C, o evento de audiovisual que rolou, claro, no Rio, em abril. E se você me perguntar se valeu a gente ter ido até o Rio de Janeiro, ficar lá uma semana longe do trabalho e da família, eu vou dizer que não valeu. Um evento desse tem duas utilidades. As palestras em si, ver as coisas nos palcos. Isso muita gente disse que não curtiu por motivos que não tem nada a ver com o assunto com o episódio de hoje, que é o próprio conceito de evento desse tipo em um momento e uma era em que está todo mundo conectado online, mas enfim. A outra utilidade é o famoso networking, ver e ser visto, trocar cartões de negócio, vão marcar aquelas coisas. Em vários encontros que eu tive lá, o papo era bem nesse tom, E aí, bora fazer algum projeto junto, sinergia, essas coisas. Só que, pelo menos no meu caso, era todo mundo querendo vender o seu projeto, ninguém estava realmente interessado em ver o que a outra pessoa tinha para oferecer. Porque o mercado está assim, o audiovisual está lascado. Eu falei disso na newsletter que eu escrevi na época e a gente vai falar um pouco disso no programa de hoje. Então, não foi bom, certo? Ainda assim, você está ouvindo Boa Noite Internet essa temporada, eu não paro de falar do Rio 2C. Semana passada mesmo, rolou aqui no Papo com a Luli, que eu encontrei, mais uma pessoa que eu encontrei lá no Rio 2C. Aí, eis que a entrevistada de hoje finalmente me fez entender o motivo. Eu tô falando da Gautier Lee, que já fez de tudo nesse mundão do audiovisual, das ideias, das histórias. Ela escreve, dirige, já fez assistência de arte, já fez longa, curta, série, drama, comédia e principalmente áudio com a gente aqui na Ampere, que foi como eu conheci a Gautier. Ela tava lá no evento a 220 volts, 220 km por hora, 220 tudo. Andava de um lado pro outro, falava com alguém, aí ia fazer uma reunião lá no meio de um stand de patrocinador que tinha tomada. Aí ia para painel e sempre sorrindo, sempre aproveitando aquilo e curtindo todo mundo que vinha conversar. Então, ela estava fazendo networking? Sim e não. Era networking no sentido de que, de repente, talvez aquilo fosse virar um job algum dia, mas não era com o objetivo de gerar negócio. Era outra coisa que a gente vai falar durante a conversa hoje, que ela gravou da casa dela do Rio de Janeiro, no remotinho. E também vamos falar do processo de criação de histórias, como ela vê o ofício de criação e tudo mais. E você vai ver que ela tem uma cabeça barulhenta que nem a minha. Foi muito bom fazer esses novos barulhos, tentar fazer uma sinfonia ou um dueto de jazz, sei lá. Mas aí voltando à história do Rio, eu, Maron e o Gui, meu sócio aqui na Ampere, acho que era o segundo dia que a gente foi e logo no primeiro painel do dia era sobre ficção no áudio. A gente chegou, tinha acabado de começar o papo, tava aquela parte do pessoal se apresentar, era um mediador, mais 3 roteiristas na frente falando. Aí uma se apresentou dizendo que estava fazendo seu primeiro projeto de ficção em áudio, mas não podia falar para quem, que é normal, a gente aqui na Ampere também não pode falar dos nossos. Aí a segunda falou que já tinha trabalhado com ficção, mas nunca em áudio, ainda estava desenvolvendo os roteiros, tentando vender. E por último veio a Gautier, a gente estava pertinho dela ali na primeira fila. Ela deu uma risada, olhou para o Gui e falou: bom, eu já tenho mais de um projeto de ficção em áudio rodando por aí. Na boa, esse foi o meu grande momento de autoestima nessa viagem. Olha que eu entrevistei uma galera famosa lá uns dias depois. Porque nessa hora eu virei e falei: não, peraí, a Ampere é a maior produtora de ficção em áudio do Brasil. Até onde eu sei, carece de fontes, a gente tem mais projeto de ficção no ar do que qualquer outra empresa, sei lá, vamos ver. E ali na minha frente estava a maior roteirista do Brasil, que trabalha com quem? Com a gente. Inclusive, um desses projetos entrou no ar anteontem, mas a gente já fala disso lá no final, quando entrar o órgãozinho, que só quem é fã do Boa Noite Internet fica para escutar. Vem aí, segura aí. Esse era o networking verdadeiro que a Gautier estava fazendo. Não era trocar cartãozinho, era, como ela me fez entender no nosso papo, criar afetos. Mas, como sempre, eu estou me adiantando aqui, vamos voltar. Eu comecei a nossa conversa perguntando dessa sensação de que todo mundo lá no Rio estava pensando só em vender coisas, sem se preocupar em como gerar essas conexões. Eu
fiquei com essas mesmas impressões que você, de que tá todo mundo ali com um projetinho debaixo do braço, tentando vender um projeto. E eu acho que a gente está num momento de mercado em que eu não sei se essa é a estratégia mais inteligente. Boa. Porque é isso, tá literalmente todo mundo tentando vender projeto. Para as mesmas 4 empresas, né? Todo mundo funilzaço assim, né? Exatamente. Então eu acho que muitas vezes acaba sendo mais interessante, ao invés de você ir lá, criar teu projeto, que é uma parada que, nossa, que exige muito mentalmente, porque, né, você tá fazendo um esforço mental muito grande, e também exige muito fisicamente, porque apesar de, tipo, mas você é roteirista, você trabalha sentado. Sim, meu amor, mas eu fico 11 horas sentada por dia, sabe? E daí eu fico 8 deitada porque eu preciso dormir. Então é algo muito complexo. O processo criativo, ele é muito complexo e ele é muito pesado. Então, tipo, poxa, você quer mesmo passar por todo esse peso, por toda essa aprovação para chegar com um projeto debaixo do braço que talvez você nem consiga levar para alguém? Talvez você só chega ali, tipo, você passou por tudo isso e você não consegue falar com nenhum executivo, você conhece poucas pessoas ali, não sabe como se inserir. E eu fico pensando, poxa, às vezes é muito melhor você se associar a um projeto de um amigo para tentar fortalecer o projeto e vocês criarem uma força coletiva, sabe? Porque às vezes um projeto de um roteirista iniciante ou não, porque até onde eu sei, até as pessoas mais experientes estão tendo dificuldade em vender projeto, às vezes a força está no número, sabe? De você estar ali com 2, 3 pessoas em um único projeto, fortalecendo esse um projeto, do que 3 pessoas individualmente tentando vender 3 projetos diferentes. Mas você, quando você fala isso, de alguma maneira tentar executar alguma coisa ou não necessariamente? Já chegar não só com uma pastinha com folha de papel, com alguma coisa já realizada? Como é que você vê isso? Eu acho que todos os caminhos são válidos. Porque o audiovisual também é isso, né? Não existe um caminho único, sabe? Tipo, não, você escreve um projeto, você bota nessa plataforma, os players vão ler absolutamente todos e vão selecionar. Não é assim que funciona. Tem gente que vende projeto na mesa do bar escrevendo sinopse num guardanapo. Tem gente que vende projeto E essa pessoa se chama M.M. Isidoro. Não, ele com certeza, com certeza. Mas é isso, não existe um caminho único, mas eu acho que as pessoas elas têm que se autoconhecer enquanto artistas. Legal. Porque eu acho que a grande maioria não tem esse autoconhecimento de tipo, quem eu sou enquanto artista? Qual é a minha identidade artística? Quais são as características que estão mais presentes no meu trabalho? Que características eu quero trazer? As pessoas não olham para isso. Elas olham tipo, eu gosto de comédia porque eu gosto de escrever coisa engraçada. Ou então eu gosto de drama porque eu gosto de coisa pesada, sou uma pessoa meio cabeçuda que gosta de filosofar. Tá, mas como que isso se traduz em arte? Como é que você coloca o seu discurso filosófico, político, cômico dentro de uma forma artística? Você quer fazer uma coisa voltada mais para um público independente e meio obscuro, talvez? Ou você quer fazer uma parada mainstream? Porque o mainstream não necessariamente não é artístico, mas no geral eu acho que é isso. Falta muito nas pessoas terem esse autoconhecimento de tipo, quem eu sou enquanto artista, quais são as características das minhas obras, o que eu quero falar, o que eu quero trazer, e não só tipo, não, eu tô aqui com um projeto que é uma sitcom sobre não sei o que, não sei o que lá. Tá, gente, mas assim, projeto de sitcom tem aos montes. Tenho certeza se eu gritar aqui agora, galera, quem tem projeto de sitcom? Vai aparecer uns 50 roteiristas aqui na minha rua, sabe? Então eu acho que é muito disso. Se eu tenho um dos 50 projetos de podcast, beleza, eu até fiz esse teu exercício e entendi que é sitcom e tal. Passei dessa fase do videogame, do audiovisual. Mas o que você acha que aí, quando eu mando para tal aplicativo, ou vou lá com a pastinha no Rio 2C, o que vai fazer a plataforma, o grande aplicativo de tocar vídeos,
fala, legal, vai, toma aqui um dinheiro, toma aqui uma equipe. O que hoje está fazendo diferença para fechar ou não o projeto? Olha, Cris, assim que eu descobrir a resposta, eu te conto. Te ligo. Eu acho que tá todo mundo querendo saber exatamente isso e todo mundo tentando descobrir. Então, eu acho que tem algumas coisas que tornam mais fácil do projeto ser vendido. Você tem que ter uma boa ficha técnica. Assim, Legal. vou trazer tais roteiristas que já fizeram tais coisas, estou em contato com tais diretores que já dirigiram coisas de gêneros similares, estou conversando com tal elenco. Porque assim, se você tem um nome forte no teu elenco, isso já torna o projeto muito mais interessante, porque agrega valor. Então assim, eu conheço tal ator que já fez novela, já fez série para streaming, é meu parça de tal e tal lugar, vou falar com ele, ver se ele quer participar. E às vezes o caminho inverso também, tipo, tenho esse amigo que ele é ator, ele é bom, ele tá precisando de bons papéis para mostrar esse talento. Vou escrever esses papéis para ele. Legal. Porque daí, novamente, a gente se junta, ao invés de estar o ator e o roteirista tentando vender coisas separadas, junta força e, tem um roteirista aqui que já escreveu 2, 3 séries. Tem esse ator aqui que já fez uma novela, um longa e 2 séries. Isso já fica mais interessante. Você já olha assim com outros olhos. Mas e se literalmente eu, que não conheço ninguém, sou um Zé Ninguém no audiovisual, e eu quero ser roteirista? Vamos lá, vamos amarrar esse programa todo aqui. Meu sonho é ser roteirista de Hollywood. Mas é isso, não tenho família roteirista, não tenho nada, tenho, né? Não vou chegar lá e aí é isso, a minha ficha técnica não vai ter ninguém. Uhum. Qual é a minha jornada até ter uma ficha técnica legal para descolar então gostei desse teu roteiro, vai em frente? É simples, é construir afetos. A gente diz que tudo no mercado porque tem que conhecer as pessoas certas. E, de fato, tem que conhecer as pessoas certas, só que as pessoas muitas vezes interpretam isso como preciso conhecer os executivos da Netflix, tenho que ficar amigo deles e daí eles vão comprar meu projeto. E não é isso, né, gente? Chegar na festinha do Rio 2C, e aí, beleza, cara, show. Aí a pessoa tá lá, cara, eu tô aqui bebendo, quem é você? Mexe meu saco. Então, isso as pessoas geralmente interpretam dessa forma, só que eu acho que, na real, isso é só pra você achar a tua galera, sabe? Tipo, quem é a galera que tá no audiovisual que, assim como eu, não sabe nada, não conhece ninguém, mas tá a fim de fazer? Quem é essa galera? E também tem que ser uma galera que você curte, sabe? Porque, fazer qualquer coisa no audiovisual, geralmente você faz em conjunto. Mesmo que, ser roteirista é meio solitário às vezes, porque escrever, no geral, é solitário. Mesmo quando você escreve em dupla, em trio, em equipe, ainda assim cada um vai ter que parar, ficar ali um tempinho no computador e escrever a sua parte. Mas aí o meu começo foi muito nisso, com o Macumba Lab, que é um coletivo que eu sou uma das fundadoras, e a gente se reunia para falar sobre roteiro, para estudar junto. E não foi nenhuma coisa que começou assim, nossa, com grandes pretensões. Foi realmente isso, tipo, olha, somos pessoas negras, no caso, né, que estão afim de cinema. Na época eu tinha acabado de me formar na faculdade e eu estava exatamente nessa situação. Não tenho família do audiovisual. Estudei cinema na faculdade? Sim, através do ProUni, porque eu também não tinha como pagar a faculdade. Então eu tava tipo, beleza, eu tenho um diploma, que eu não usei até hoje. Quem nunca me pediu meu diploma em cinema pra absolutamente nada? Tá lá, tá bonita. Essa parede aí vai ter um diplominha aí pra quando fizer. Pois é, não, inclusive tenho que mandar emoldurar, porque, nossa, foi difícil conseguir esse diploma, hein? Eu não uso, mas foi uma batalha pra conseguir. Mas você falou de encontrar, como é que é se encontrar como artista? Que eu acho uma ótima visão, mas como é que foi o teu processo de te encontrar? Você sempre soube quando que você se encontrou como artista e aí qual é essa definição que você se dá? Nossa, eu tava tweetando sobre isso essa semana. Olha aí. Cometendo alguns tweets. Eu ainda tô me encontrando enquanto artista, porque eu não acho que é uma jornada que tenha fim.
Eu acho que quanto Boa. mais referências a gente vai consumindo, quanto mais pessoas dentro da área a gente conhece e a gente troca ideia e a gente, não sei, a gente conhece outras perspectivas, sabe? A gente troca com pessoas que têm mais experiência, a gente troca com pessoas que têm menos experiência. Então, isso tudo vai agregando nessa construção de identidade artística. E nesses tweets que eu estava fazendo essa semana, eles foram motivados porque no começo do ano eu tava maratonando uma série que eu tinha visto durante a faculdade e que a minha namorada não tinha visto ainda. E coincidentemente a psicóloga dela indicou a série para ela, falou: "Ah, não, assiste, acho que você vai gostar, vai ser bom para te distrair". Aí, opa, eu já vi, bora ver de novo. É assim, uma série super boba, nada cabeçuda, super melodramática. Só que daí assistindo essa série pela segunda vez, depois de ter saído da faculdade, depois de já ter trabalhado em algumas obras, eu fui notando coisas que eu não tinha notado da primeira vez que eu assisti. Até porque, enquanto eu assistia na faculdade, os episódios estavam sendo lançados semanalmente, então era aquilo, era aquela gotinha de informação que caía para mim, e eu assistia 30 séries ao mesmo tempo. Então, assim, eu não prestava tanta atenção nas identidades de cada produto. E daí, passando por essa maratona, eu fui começando a notar coisa tipo, pô, isso daqui foi pensado. Isso não foi, nossa, uma coincidência. Tipo, porra, essa fala não foi uma coincidência. Eles resgataram uma parada de lá e trouxeram um ping-pong aqui de um diálogo super rápido. E esse corte não é um corte acidental. Ele faz parte dessa narrativa também. E daí eu percebi, cara, eu consigo analisar isso de uma forma super mais madura e super diferente do que 5, 6, 7 anos atrás, quando eu ainda estava no estágio mais inicial do meu processo de formação artística, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente vai ver referências novas e a gente vai ver referências antigas com novos olhos e entender, tipo, cara, por mais que essa série já não seja mais uma narrativa que me interessa, porque eu tô me sentindo mais maduro do que isso, mas tem escolhas artísticas ali que, poxa, são legais, que fazem sentido, que eu posso aplicar aos meus trabalhos. Então, eu acho que vai muito disso. A gente vai amadurecendo enquanto ser humano e, assim, de preferência, a gente vai amadurecendo. Espera-se, né? Espera. Nem É, todo mundo, mas algumas pessoas. pois é. Mas é engraçado que você descreveu uma coisa que é muito comum com quem trabalha com isso, ou talvez todo mundo, que eu chamo de ver as letrinhas da Matrix caindo. Você falou, era uma série que não tinha nada demais, né? Era aquela distração ali. Mas você começa a ver isso, a edição, não sei o que, o diálogo conectou tal. Isso estraga a experiência de consumir audiovisual com você hoje em dia ou não? Assim, legal, eu sei, eu tô vendo o coelho dentro da cartola ali. Você ainda é surpreendida por histórias? E caraca, nunca imaginava. Então, eu sempre gosto de assistir as coisas duas vezes. A primeira de estar 100% espectadora, Legal. tipo, sentar e olhar. Aham, beleza. E você consegue desligar, você vai. Assim, vai me guiando a história, tô vendo. Claro que mesmo quando eu tô assim, tem vezes que nossa, que plano bonito, hein? Enquadraram muito bem. Esse aí deu Cara, trabalho, hein? ou então, cara, que piada legal. Gostei dessa associação que fizeram. Mas isso sempre não vem de um lugar de estudo, de estou analisando. É só tipo, pô, tô curtindo aqui e de vez em quando vem uma coisa ou outra que chama a minha atenção. E daí, na segunda vez, é tipo, ok, eu já sei a história. Agora, é como se a gente fosse visitar uma casa e na primeira vez a gente só olha a fachada. Tipo, ok, bonito, feio, gostei, não gostei. E na segunda vez a gente olha a estrutura de fato. Tipo, olha como esse cano foi colocado nesse lugar. Olha como essa tinta tem uma textura que... É isso, a gente vai olhando por dentro as coisas que de fato constroem a história. E daí eu vou analisando, tipo, nossa, olha, essa cena é longa, olha como esse monólogo é feito num plano sequência, sem corte nenhum e super funciona.
Então a gente vai vendo essas outras coisas que estão por trás, que são, de fato, o fazer audiovisual. Mas para você, qual é o papel do que eu vou chamar de contar histórias, seja áudio, vídeo, até livro e tal? Qual o papel no mundo, né? Falamos qual o papel da arte? Porque você entrevistou a Wendy Calhoun e ela falou que, não para tudo, mas ela vê o trabalho dela como um bolo de chocolate. Cheguei em casa, a vida tá zoada, mas tem um bolinho aqui, tá tudo certo. Como é que você vê o papel da arte como um todo e o seu papel? Você é uma fabricante de bolo de chocolate? Você é de... Nossa, pior que eu amo bolo de chocolate. Não poderia haver metáfora melhor. Nossa, cara, eu acho que se a humanidade não tivesse a arte, eu acho que a gente perderia a sanidade. Não que a gente tenha muita, mas eu acho que o restinho do que tem simplesmente iria embora, porque, olha, pensando na história do mundo, desde dos princípios do teatro na Grécia Antiga e tudo mais, a arte é lazer, a arte é entretenimento. Tá. Então, por mais que existam formas de arte hoje em dia que não tem esse objetivo de entreter no sentido mainstream da coisa, ainda assim é tipo uma provocação que uma pintura, que uma escultura, que uma exposição num queer museu causa, também te diverte de alguma forma, porque não digo nem divertir no sentido de diversão, mas de você estar numa direção e a arte te diverte para outra direção. Ela te leva para um outro lugar. Mas como é que você vê o bolo de chocolate no sentido de... Vamos até esticar essa analogia. Reality show de fazer bolo da Netflix, que assim, tem mensagem, não tem tema, não tem nem tem personagem, né? Mas assim, galera, o programa é o seguinte: vocês não sabem fazer bolo e vocês vão fazer bolo e vai dar tudo errado. Assim, esse cara, eu acabei meu dia. Até nisso você acha que vale? Como é que você pesa? Existe arte melhor ou pior, né? Como é que você pesa isso? Eu não acredito em arte melhor ou pior. Eu acho que algumas foram mais desenvolvidas e outras foram menos. E daí também vai da escolha e da proposta do artista. Porque é isso, a arte é subjetiva, então às vezes uma parada que a gente considera, isso daqui é ruim, às vezes só a gente não entendeu a proposta ou só não gostou da proposta. Tem coisas que eu olho tipo, bacana, acho que eu entendi o que o artista quis fazer, quis dizer, mas assim, não é o tipo de arte que eu curto, então não me afetou, me levou para o lugar da indiferença, da falta de ânimo e tá tudo bem, porque de qualquer forma me levou para um lugar diferente. Mas às vezes os lugares que a arte nos leva são bons. E quando a gente fala de reality show, de fazer bolo, cara, eu adoro reality show. É isso aí. Eu acho muito divertido. Mandou muito bem. É um baita programa. Eu acho muito divertido. E eu acho que é isso. Às vezes o reality show, ele serve enquanto arte para tirar a gente do estado de estresse, do estado de cansaço, do estado de ficar batendo a cabeça para tentar resolver um problema da vida cotidiana, para um lugar de leveza, para um lugar de distração, para um lugar de relaxamento. E isso é muito válido, sabe? Porque isso é muito importante pra gente. O ser humano deveria passar 1/3 da vida dormindo. E a gente não faz isso, porque a gente não consegue. Então é tipo, poxa, então a gente já não consegue ter o descanso físico que a gente precisa, então a gente vai se auto-impedir de ter um descanso mental, porque é reality show? Tipo, não, para, bora ver Casamento às Cegas. É muito bom, gente. Eu adorei. Existe muita gente no mundo, e eu tô nesse grupo, de que e eu falo isso com zero orgulho, assim. Eu não devia estar fazendo isso, eu devia, estar lendo Tolstói, devia estar lendo um livro de administração de empresas em vez de jogar videogame, em vez de, ver. Cai muito fácil nessa armadilha e vejo muita gente caindo. O Metalura dessa semana, eu resolvi trazer uma história que é o seguinte.
Eu sou de um grupo de Zap Zap com os ex-funcionários do Facebook, da Meta, né? Tem gente das antigas e também galera que saiu nessas demissões agora, os layoffs. E aí o pessoal fica avisando de alguma vaga que abriu por aí, manda link, fica se ajudando, é bem legal. E o que mais rola por lá é vaga de especialista em compra e gestão de mídia digital, o famoso tráfego, não só no Facebook e Instagram, mas também no Google, YouTube e no TikTok. A demanda nessa área é tão grande que uma vez por semana, não é brincadeira não, aparece uma pessoa aleatória no meu LinkedIn querendo falar de uma vaga de mídia digital, me oferecer um emprego. E aí é bom dizer, eu nunca trabalhei com isso lá no Facebook, eu cuidava do conteúdo das campanhas, não desse tráfego. O povo tá meio desesperado para contratar gente que sabe comprar bem mídia digital, porque todo mundo que anuncia em redes sociais precisa saber fazer isso bem, senão vai acabar pagando mais do que pode, né, do que devia para conseguir os clientes. E é também conhecimento bom para quem tem a sua empresa, né, mesmo que pequena, que é o jeito hoje de fazer o público conhecer o seu trabalho, as social redes. No geral, então, é uma carreira que tá bombando. Aí o que eu fiz? Eu entrei na Alura para ver se tinha algum curso desses para indicar aqui. E aí, sabe nada inocente, no caso, inocente sou eu. Não é que a Alura tem curso de tráfego. A Alura tem 15 cursos de tráfego digital que vão ensinar desde o planejamento da mídia até o curso específico de cada plataforma, Google, Facebook, TikTok e também LinkedIn e Twitter. E como a Alura é, você sabe, o open bar do conhecimento, você paga uma mensalidade fixa e tem acesso a todos esses 15 cursos, não precisa ficar comprando avulso, fóruns de métricas e de criação de conteúdo, de otimização, que eu nem vou falar aqui. Então vai lá agora no alura.com.br/promoção/bônus internet, aperta o botão de matrícula e aí leva 10% de desconto, que esse clique pode mudar a sua carreira. Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Você falou dessa história de arte de conectar, levar a gente a lugares e tal, e você já fez de tudo, você já escreveu, já dirigiu, já fez a arte do curta-metragem, já fez curta, já fez longa, já fez áudio, mas muito do que você fez é ficção, né? Algumas baseadas em coisas reais ou não, mas assim, ficção. E aí, outra entrevista que você fez foi com Tony Gilroy, e eu estava contando essa história para a Ana no contexto da paternidade, que ele fala alguma coisa assim, como é que é, se alguém dissesse como é dirigir um filme pela primeira vez, é que nem explicar como é que ter filhos, provavelmente você vai desistir, né? Quando a pessoa contar o que é dirigir um filme, a pessoa vai desistir, e a gente está falando disso no contexto de paternidade. Ah, será que a gente desistiria se contasse pra gente e tal? Então, talvez acho que eu quero que você faça aqui é ensinar as pessoas a desistir, convencer as pessoas a desistir de escrever ficção. Não, brincadeira. Mas assim, como é que é o teu processo? Sei lá, você começa por onde? Você tem uma ideia? Você já sabe se é um longo, um curta, áudio, vídeo, quadrinho, lambi-lambi? Como é que é? Por onde você começa? Cara, então, não sou eu que começo. É a história que começa por si só e a mim só cabe obedecer a história. É como se eu fosse, do nada, eu achasse uma peça de um quebra-cabeça. Eu não sei nem identificar a imagem. Eu não sei o que é aquilo, mas às vezes, vivendo a vida cotidiana, eu acho outra peça. E daí eu acho mais uma, e daí eu vou montando esse quebra-cabeça, porque o meu processo, ele não é nada linear, ele é completamente bagunçado. Então, quando eu pensei, eu quero ser roteirista, eu vou me dedicar a isso, vou me dedicar a ler os livros de roteiro, a achar cursos, masterclasses, conteúdos que estejam disponíveis para eu consumir, vou participar de evento, vou assistir palestra. Quando eu decidi isso, o processo era muito doloroso. Uma coisa que eu descobri depois de muita terapia, assim, uns 2 anos de terapia, é que eu preciso de descanso. Uhum. Porque o trabalho criativo, cara, não dá para você apressar ele. Ele tem seu próprio tempo, ele varia de pessoa para pessoa. E uma coisa que eu notei é que, para mim, me distrair, dar uma oxigenada no cérebro, isso me ajuda a produzir melhor. Então, assim, teve uma vez, ano passado, eu tava escrevendo meu primeiro livro, e daí eu tinha separado um período de tempo que eu tinha livre,
pô, eu vou estar livre das 2 às 6 da tarde. E a minha meta era terminar o capítulo, e para terminar o capítulo eu precisava escrever assim, ó, umas 2 ou 3 páginas. Então, fiz meu chazinho, peguei minha água, sentei na frente do meu computador, 2 horas em ponto, eu estava olhando para o arquivo do meu livro. E daí eu fui ouvir uma música, daí eu fui ouvir um áudio, daí eu fui pro Twitter, daí eu decidi ouvir um álbum inteiro, daí eu lembrei de uma música que me lembrava o que eu estava escutando, daí eu fui ver o clipe, e assim, daí eu fui. Quando eu olhei, eram 5 horas da tarde, 3 horas haviam se passado, eu só tinha apertado o Enter 2 vezes, eu não tinha feito nada além disso, e daí eu parei, eu olhei e pensei, eu já fiz absolutamente tudo que eu podia fazer para não escrever. Agora eu tenho que escrever. E daí, das 5 às 6, eu escrevi as 3 páginas que eu precisava. Porque era isso, eu estava relaxada, eu estava descansada, eu estava dando tempo ao tempo. E não é tipo, porque eu estava no Twitter que lá no fundinho da minha mente a história não estava acontecendo e sendo feita, sabe? Que é isso, às vezes você lê um tweet e você pensa, putz, isso daqui tem a ver com o que eu tô escrevendo. E daí você deixa guardadinho ali. Daí você vai ver uma música e tipo, putz, cara, que massa essa música, acho que combina com aquele outro momento que eu já escrevi, mas daí depois eu volto lá e dou uma mexida. Então, a inspiração, né? As ideias vão vindo de fontes diferentes. Não é você ficar olhando para uma página em branco, isso não vai te trazer estímulo. Você tem que, de fato, procurar estímulo, seja ler, ouvir música, sair para dar uma caminhada, brincar com um cachorro. Porque é isso, quando você para de olhar tão fixamente para a história, ela vem assim, naturalmente. Mas isso inclui coisas que alguns autores fazem de deixar meses assim, escrevi, sei lá, metade da história, o primeiro argumento e tal. Agora eu preciso deixar meses aquela história ali, vou botar no alto do armário. Como é que funciona esse espaço de tempo para você? Isso é muito pessoal e até para mim varia de projeto para projeto. Mas para mim, cada projeto é como se fosse uma gestação, sabe? Você vai vivendo essa gestação que não tem tempo, de fato, para algumas pessoas demora meses, para mim às vezes demora anos. Legal. E chega um momento que você sente, tipo, cara, você não consegue parar de pensar naquela história. Você lava a louça pensando naquilo, você toma banho pensando naquilo, você pega o transporte público lotado pensando naquilo, e você fica tipo, cara, se eu não botar isso pra fora, eu vou surtar, porque daí também começa a ser contraprodutivo. Você passa tanto tempo pensando naquela história, fixado naquilo, que daí você não cumpre com as suas obrigações. E chega um momento que, tipo, não, eu preciso parar, vou sacrificar a minha tarde de sábado e vou deixar sair, vou escrever. E daí você vai escrevendo e assim vai. E para mim, uma vez que a história me diz, olha, preciso nascer, não tá dando mais para ficar aqui dentro, cara, daí só vai. Daí só vai e vai de uma forma gostosa, sabe? De uma forma que você continua animado, que vira um ciclo repetitivo, um looping, só que do bem. Que você pega toda essa vontade, toda essa energia e você coloca na história e depois quando você vai reler, né? Caraca, não é que tá bom? Não é que eu escrevi umas coisas aqui que, poxa, tão interessantes? Então aquilo te reenergiza. Então você fica nesse looping, tipo, poxa, comecei a escrever porque eu tava com muita vontade. Aí você lê tipo, caraca, o que eu escrevi tá muito legal. E isso me dá mais vontade de escrever. E daí você entra nisso. Eu tô passando por isso agora com um novo livro que eu tô escrevendo. E minha namorada até falou, cara, isso daí não tá saudável. Porque eu tava num período em que eu tinha reuniões das 10 da manhã às 7 da noite. E eu ficava das 7 da noite às 10 da noite escrevendo meu livro. E às vezes eu não parava às 10 da noite. Às vezes eu parava às 10, jantava e continuava até 1 da manhã. E eu só parava quando as minhas mãos já estavam assim, sem eu conseguir mais digitar. Os dedos tortos. Sim, eu comecei a ter tendinite por causa desse livro. Porque é uma coisa que eu
eu simplesmente não consigo parar de escrever. Então, assim, em 10, 15 dias, eu escrevi 4 ou 5 capítulos, e daí você me pergunta, tá, mas Gautier, quando surgiu essa ideia? Cara, surgiu em 2011. Você falou que é uma pecinha de quebra-cabeça. Você achou uma pecinha de quebra-cabeça em 2011. Você guarda ela em algum lugar? Você tem... O que você faz com essa ideia que você, né, sempre que você dá de cara com essas pecinhas de quebra-cabeça? Então, essa ideia específica que é desse novo livro, ela surgiu em 2011, foi inspirada por uma amiga minha da época, e daí essa minha amiga falou, não, cara, escreve que eu quero ler. E na época, 2011, a rede social se resumia ao Orkut, e daí tinha uma comunidade do Orkut que era pra galera postar stories. E daí eu, beleza, vou escrever e vou postar lá, porque uma pessoa quer ler. Às vezes, se eu postar lá, talvez 2 pessoas queiram ler. E daí eu comecei a postar ali, só que eu tinha 17 anos, eu não sabia muito bem como escrever. Eu tinha, assim, uma facilidade, porque eu sempre fui uma pessoa que leu muito, eu sempre fui muito estimulada a ler. Consequentemente, quem lê muito acaba tendo muitas referências literárias. Então, mesmo eu, naquela época, não tendo uma formação literária de qualquer forma, eu sabia ali na intuição como escrever uma história. Só que chegou num ponto que, nesse processo de escrita, quando eu estava ali já pelo 13º, 14º capítulo dessa primeira versão do Orkut, eu olhei e pensei, cara, não tá legal. Eu consigo fazer melhor. Porque a minha escrita já tinha amadurecido só de eu começar a escrever aquela história. E daí eu fui lá, tipo, avisei as 10 leitoras que eu tinha, tipo, gente, olha só, eu vou reformular a história, quero trazê-la de volta, essas mesmas personagens, esses mesmos conflitos, eu só quero realmente reescrever. Daí eu comecei a reescrever e ficou melhor, e eu olhei, poxa, eu acho que isso daqui daria um livro. Só que, gente, escrever um livro é difícil. Pois é. E quando se é adolescente, cara, é ainda mais difícil. Então eu comecei a escrever de novo, ficou melhor do que a primeira versão, mas eu não tinha, como eu disse, eu sou muito ansiosa, então eu queria, tipo, escrever o livro todo em um mês. E isso não é realista. Então eu ficava ansiosa, tipo, meu Deus, preciso escrever em um mês. E quem tinha me dado esse prazo era eu mesma. Não tinha ninguém me cobrando, tipo, escreva esse livro em um mês. Era eu me cobrando. E daí eu simplesmente travei. Travei e não consegui voltar a escrever. Eu comecei a escrever em 2011, eu reescrevi em 2013, em 2016. Mas em 2013 você acabou o livro? Não. Ou você só... Não, eu comecei, assim, 2 ou 3 capítulos, e daí fiquei paranoica, né? E travei. Daí em 2016, quando eu já estava na faculdade, eu fui lá, revisitei de novo e eu fiquei... isso daí não era ruim não, hein? Acho que dá para fazer alguma coisa. E daí eu até chamei uma amiga minha que também era da literatura e estudava letras. Eu, amiga, dá uma lida nisso daqui, vê o que você acha. Mas também não foi para frente. Em 2020 ou 21, não, desculpa, 2019, lá fui eu de novo voltar para essa história. E como eu estava comprometida a escrever roteiro, eu pensei, poxa, e se eu não fizer um livro? E se eu fizer uma série? Porque se eu fizer uma série, eu só vou precisar escrever, a princípio, um episódio piloto, que vai dar ali 20 a 30 páginas. Já escrevi outros roteiros e sei que isso, de fato, é uma coisa factível. É uma coisa que, poxa, eu consigo escrever um roteiro de 30 páginas de um episódio piloto de série, que seria baseado nesses primeiros 3 capítulos que eu já tinha escrito. Então eu olhei, pô, eu já tenho a história aqui. Eu só preciso adaptar algumas coisas, adaptar o formato e mudar o tom, né? Mudar a maturidade, porque também, né, amadureci. E daí, beleza, eu escrevi um episódio piloto, que daí, de novo, eu reli e fiquei, nossa, não tá ruim, não. Só que é isso, passando por salas de roteiro, escrevendo coisas para streaming, fazendo meus próprios projetos autorais, eu olhei para aquele piloto e eu pensei, cara, tá
tá legalzinho, mas eu ainda não sei qual é a história. Eu sei quem são as minhas personagens, eu sei quais os conflitos delas, eu sei o que eu quero que elas sofram, mas eu não sei qual é a história. Tipo, eu não sei o que junta elas. Eu sei que, tipo, tem personagem A, personagem B, personagem C, D, e eu sei as relações entre eles, mas, de fato, qual é a história? O que acontece? E eu olhei, tipo, velho, eu não sei. E daí eu percebi que, tipo, ok, eu tenho ótimas personagens, que eu tenho um apego muito grande desde a minha adolescência, e eu preciso dar uma história digna para elas. Eu não posso só pegar personagens super legais e não construir uma história foda, sabe? Porque daí, tipo, poxa, eu tô desde 2011 nessa, cara. Eu preciso fazer valer a pena. E daí eu voltei, vou escrever um livro, encontrei uma história que realmente eu fiquei animada, que eu olhei, poxa, essa é a história que eu quero que elas vivam. É essa história, nesse cenário, começando aqui, passando por isso, terminando nisso, é isso que eu quero escrever. E daí, quando eu decidi isso, aí sim, várias peças começaram a vir, sabe? É como se, de repente, tipo, eu achei uma peça que desbloqueou várias outras. E daí eu comecei a fazer um arquivo assim, um rascunhão de todas as ideias que eu tenho. E daí a ideia acabou, ao invés de virar um livro, acabou virando uma saga de 4 livros. Que eu não faço ideia de como eu vou publicar. Mas assim, pior de todos os casos, eu escrevo, peço para algum amigo designer diagramar e fazer uma capa, jogo na Amazon como e-book, pronto, tá no mundo. Isso aí. Eu sei que, cara, eu não vou me prender à aprovação de uma editora ou do desejo de uma editora para publicar essa história que, poxa vida, desde 2011, sabe? Já é 2023, são 12 anos nisso. Eu vou botar no mundo de qualquer forma, independente de eu ganhar dinheiro com isso ou não. Mas, assim, prefiro ganhar dinheiro, mas estou disposta a não ganhar dinheiro com isso, sabe? Porque eu realmente preciso contar essa história. Mas quando você tem um projeto como esse livro, ou roteiro, ou enfim, tudo que a gente já fez, você tem um processo, uma organização. Uma vez eu li um livro, assim como você, provavelmente menos do que você, isso. Eu vejo, fiz os masterclass todo lá, assino o newsletter, escuto o podcast, e aí eu comprei um livro, que eu não vou lembrar o nome do livro, mas o blá de venda do cara é de que o processo dele é encarar uma história, e aí eu posso, com o método dele, escrever livro, filme, série, etc. Mas ele meio que compara com a engenharia. Você precisa definir os personagens, o tema da história, não sei o que, acho que eram umas 5 coisas. E aí você vai sentar para escrever e você tem que ter tantos plot points a cada página, a cada 27 páginas, que lá. E, cara, eu nunca consegui avançar daquilo. E aí eu eventualmente descobri no meu processo de escrever não ficção que eu preciso começar a escrever. Não é mágico, não é maravilhoso, mas assim, o pior é eu ficar assim, não, o episódio dessa semana, não sei o que tal, eu vou, escrevo, e aí lá na frente eu chego num ponto e falo, beleza, fudeu, agora eu preciso amarrar isso tudo aqui, mas eu já estou muito mais avançado. E outra coisa que eu aprendi vendo todos esses masterclass é que todo mundo tem seu processo diferente, não tem processo certo e tal. O Stephen King falava lá atrás que ele só tinha o início da história, ele saía escrevendo. E provavelmente é por isso que vários livros dele têm 1000 páginas. Aqui. A Dança da Morte, eu comecei a ler e falei assim, entendi. Nesse pedaço do livro, ele não faz a menor ideia do que vai acontecer, então ele tá só enrolando. Ele tá só tocando a bola de lado, e os personagens estão andando pelos Estados Unidos, e ele tá... Aí chega uma hora que ele descobre, e ele fala isso na biografia, que ele fazia isso. E tem outros que fazem bullet points e o Final Draft usa todos os recursos do Final Draft, não sei o que, links e fotos de personagem e tal. Como é que é o teu processo para organizar essas ideias e transformar em história? Então, eu não passo pelo processo dessa forma. Para mim vai realmente desse jeito que eu falei, que é totalmente confuso e bagunçado, de às vezes as pecinhas vão surgindo. Mas você tem um documento com, sei lá, a biografia das personagens, tem fotos, ou o único momento que você está escrevendo é num formato já que não seja a versão final, mas já é um roteiro, já é uma página de livro, já é um capítulo. Como é que, entre a ideia e a letra na tela, como é que a letra
final que vai ser impressa na gráfica? Como é que tem no meio do caminho? Quando eu comecei a escrever, eu gostava bastante de fazer perfil de personagens, mas chegava num ponto que, como eu disse, às vezes eu passo anos com uma mesma ideia na cabeça. Chega num ponto que, tipo, cara, eu sei quem são esses personagens. Eu sei em quais arquétipos eles se enquadram. Eu sei quais são as características principais de cada um. Eu sei quais são as diferenças entre eles para eles não terem todos a mesma voz. Eu sei que esse personagem é um personagem que é mais rígido, que cria os filhos ali de uma forma mais ditatorial, digamos assim. E em contraponto a essa personagem que, apesar de ser uma advogada, estar sempre de terno, cria os filhos de uma forma muito mais livre, muito mais solta, mas o pai dessas crianças, não sei... E daí assim, tipo, eu sei quem são meus personagens, eu sei o que eles têm que viver, e eu gostava de escrever para ter aquilo anotado e depois eu poder consultar, tipo, como... Legal. A gente tem esse termo nas salas de roteiro, que é a Bíblia, que é o documento que tem tudo sobre o projeto. Só que, tipo, essas Bíblias dos meus projetos autorais, não dá nem para chamar de Bíblia. É um rascunhão. É assim, um rascunhão que eu vou anotando tudo. Então, tipo, meu personagem é o Cris. Cris é podcaster, Cris gosta disso, gosta daquilo, tem a personalidade assim, teve uma mãe desse jeito, tem tantos irmãos. Porque tudo isso define, e não precisa ser uma coisa de... o personagem, ele é sério e centrado, porque ele é um gênio da computação. É tipo, não, cara, esse personagem, ele é sério e centrado. Por quê? Porque ele cresceu numa casa com 6 irmãos, então ele odiava barulho, ele odiava socializar, porque ele nunca teve um momento de paz. Então ele fica mais na dele por causa disso. E isso é muito mais interessante, porque daí você já pensa, pô, quem são esses 6 irmãos? E daí você vai lá, tipo, irmão número 1, pode ser de tal jeito. E você vai criando, sabe? Tipo, pô, esse personagem, ele é o irmão mais velho dos 7, ele é o irmão mais novo, ele é o segundo... Quem é ele nesse grupo de 7, sabe? Ele é filho de uma mãe solo, ele tem uma família nuclear, ele foi criado pela avó, sabe? O que é isso? E daí você vai achando o personagem e esse exercício ajuda porque vai fixando na sua memória. E chega num ponto que você tem a história do personagem ali. Tipo, esse personagem... Ele é um advogado criado pela avó, que também criou outros netos. Nem todos são irmãos de sangue, mas todos eles são, no máximo, primos, todos netos dessa mulher. E daí quando você vê, tipo, poxa, essa avó virou uma personagem legal, hein? Como é que eu deixo ela mais interessante? E daí os personagens, eles vão se puxando. E daí você pensa, pô, eu sei que meu personagem é advogado, ele é desse jeito. Então, se ele é um cara centrado e que não gosta de socializar, se ele fica preso num elevador, o que acontece com ele? Pô, esse cara, ele vai ter um livro dentro da mochila, porque ele tem uma vibe mais cabeçudona, ele gosta de ler, ele vai chamar, vai apertar o botão lá de ajuda, vai sentar no chão do elevador, recostar e vai ler o livro dele e esperar ajuda. Mas se esse personagem é, por exemplo, é um cara que tem medo de altura e o elevador parou no 11º andar e é um daqueles elevadores de vidro. Não, esse cara vai gritar, ele vai entrar em pânico e talvez ele tenha que se jogar dali. Situações completamente... A mesma situação, no caso, né? Mas com reações completamente diferentes porque os personagens são diferentes. Então, para mim, o processo, ele é meio assim, eu vou encontrando meus personagens, eu gosto muito de começar por personagem, não começar pelo plot, pela narrativa. Para mim, faz mais sentido achar os personagens do que pensar, por exemplo, essa é uma série sobre um Brasil distópico em que apenas 3% da população tem acesso a todos os recursos. Seguir esse caminho para mim não funciona. Para mim funciona seguir o caminho de Michelle,
é uma menina que mora numa grande periferia, num Brasil distópico, em que ela faz parte de 97% da população que não tem acesso aos recursos. E daí ela quer... Isso, para mim, é muito mais interessante do que pensar no todo e ir pro micro. Para mim é tipo, ok, quem é meu personagem? Uma vez eu estava vindo de ônibus de São Paulo aqui pro Rio, e do nada me veio uma ideia. Eu li um tweet, me veio uma ideia. Opa, ideia. E daí eu pensei num protagonista, que eu não sei quem é, não sei se é um homem, não sei se é uma mulher, não sei se é uma pessoa não binária. Eu sei que é uma pessoa relativamente jovem, entre 25 a 32 anos. Eu sei que é uma pessoa negra. Eu sei, tipo, é uma pessoa inteligente. Eu sei algumas características, mas é isso. Eu não sei muito desse personagem. Mas eu sei que, tipo, ok, esse personagem, o que ele quer? Ah, ele quer vencer um jogo. Ah, como que ele quer vencer esse jogo? Ele quer vencer esse jogo fazendo uma estratégia que mais ninguém fez. Tá, mas por que ele quer fazer essa estratégia? Você fica literalmente se perguntando, tipo, conversando com você e travando essas perguntas. É totalmente esquizofrênico o processo. Você e o Salman Rushdie. Salman Rushdie faz a mesma coisa. Eu ali comigo mesmo pensando, tipo, tá, mas por quê? E eu acho que isso também é um dos grandes artifícios que a gente, enquanto artista, nesse processo de criação de ficção, que a gente pode usar o tempo todo. Tipo, tá, meu personagem vai sair de casa e vai até a padaria. Tá, por quê? É para comprar um pão? A gente precisa ver o teu personagem comprando pão? Não, ele vai até a padaria porque todos os dias, às 10 da manhã, começa o turno da atendente que ele gosta. Ah, tá. Não, aí sim. Aí eu quero ver esse cara indo na padaria. Então ele vai até a padaria, ele quer flertar com a atendente, ele é um poeta. Por que ele é um poeta? Ah, ele é um poeta porque eu quero que ele chegue na padaria e pergunte para a atendente sorrindo e flertando com ela, poxa, quanto é que custa um sonho? Eu quero que ele seja um poeta para isso. Ah, então, já que eu decidi que ele é um poeta, que ele vai ter esse tipo de fala, então eu já decidi uma parte da personalidade desse meu protagonista e eu sei que eu vou ter que trazer falas com esse tom, com esse humor, com essa sensualidade. Então é isso, a gente questiona um porquê e a gente acha um monte de resposta. E isso é uma coisa super legal de se fazer, porque para mim facilita muito todo o processo. Você sabe o que eu quero? Sabe, né? Sabe, mas não quer admitir. Eu quero que você tire a sua ideia de podcast da cabeça. Não é nem do papel. Se tivesse um papel já estava melhor que muita gente por aí. O que todo mundo mais vem falar comigo é que tem uma ideia de podcast, que quer fazer, quer gravar, contar as suas histórias. E eu adoro, não estou reclamando não, porque essa empresa aí que eu fundei com o Maron tem 5 anos já, a Ampere. O nosso lema é todo mundo tem uma história para contar. Eu quero ver essas histórias no mundo. Aí acontece o quê? Pois é, eu falei que você sabia. Não acontece nada. A ideia é ficar só na cabeça, só na vontade. Mas tudo bem, não vou desistir não, porque olha, se tem motivo de eu ter feito essa temporada inteira aqui do Bônus Internet, de todas essas entrevistas até o primeiro episódio lá sobre como ser genial, é para mostrar que não tem nada de genialidade, é prática, é suor, é método, você já entendeu. Então, essa semana agora a gente vai fazer terça, quarta e quinta totalmente de graça. 3 workshops para você tirar essa ideia aí dessa cabecinha. Vai ser a série Transformando Ideias em Narrativas, dias 19, 20 e 21 de junho, sempre às 19 horas, 7 da noite, onde a gente da Ampere vai compartilhar tudo o que sabe sobre como colocar de pé o seu podcast. Agora vai? Então vai lá no bonusinternet.com.br/curso, para ficar mais fácil de eu falar o endereço aqui, né? Vai lá e se inscreve, é de graça. Separa o horário de semana que vem, porque eu quero ver o seu podcast na rua. Acabou a desculpinha. bonusinternet.com.br/curso. A gente se vê semana que vem no workshop Transformando Ideias em Narrativas. Você faz tudo isso, está escrevendo um livro há não sei quantos anos, já fez, está adaptando o quadrinho para a gente, que é um outro processo e tal. Aí um belo dia, alguns anos atrás, você virou e falou assim, gente, não estou fazendo nada, vou inventar um festival.
que eu quero voltar na história que você falou lá de networking, né? Não é networking, é criar afetos e tal. Você falou assim, minha vida tá moleza, tá tranquila, vou criar um festival, por que isso? Foi uma experiência legal, se arrependeu? De onde veio essa vontade, essa necessidade de criar um festival? Tem a ver com isso, de conexões, afetos e tal? Não, com certeza tem a ver com isso. Isso acho que foi outro surto que eu tive, só que um surto positivo, porque a minha vida definitivamente não estava moleza. Inclusive, eu estava trabalhando em 2 salas de roteiro, ao mesmo tempo em que eu estava fazendo as coisas pro festival, mas a ideia veio. Eu adoro festival de cinema. Adoro. Festival de cinema, festival de roteiro. Adoro esses eventos, acho divertidíssimos. É bom ver as pessoas, é bom ouvir palestras. Eu acho sempre muito enriquecedor, por mais que seja muito exaustivo, eu também acho enriquecedor. E daí eu me liguei que, tipo, cara, tem muito festival massa, tem muita gente legal por aí, mas nem sempre esses lugares são lugares seguros para pessoas negras. Porque a grande maioria deles são feitos por pessoas brancas e, consequentemente, para pessoas brancas. Tem uns que se esforçam mais para trazer uma diversidade racial, tem uns que, que não se esforçam, mas Vai pelo mérito, as pinhas é. com a mão. É o mérito. E daí eu pensei, poxa, eu queria um festival preto, sabe? Queria, tipo, eu consigo pensar em 20, 30, 40 pessoas pretas para palestrarem que têm muito conhecimento para distribuir sobre questões do mercado. E daí surgiu essa ideia, de novo, lá fui eu rascunhando, tipo, o que é isso? Ah, um festival de cinema. Ah, quem eu quero chamar? Aí listei ali os coleguinhas, tá, eu quero chamar essas pessoas para falarem de quê? Aí fui ali fazendo esse rascunho, e daí veio a pandemia, né? Veio a pandemia e eu fiquei, pô, não vai rolar, porque não pode sair de casa, né? E daí chegou fim ali de 2020, Lei Aldir Blanc, recursos públicos, né? Eu me inscrevi num edital da Aldir com esse projeto, que daí quando abriu o edital eu olhei e pensei, pô, eu tenho um projeto que é legal para isso. Mas ainda assim, tipo, beleza, bora lá, bora reescrever, porque eu olhei pro projeto, pro rascunho que eu tinha feito, eu olhei tipo, tem ideias legais aí, mas precisa de uma baita reescrita. E daí lá fui eu reescrever muita coisa, para deixar também naquela linguagem, para edital, trazer mais informações, porque só tipo, ah, gente, eu gosto de festival de cinema, quero fazer um festival de cinema negro. Não, né? Inscrevi o projeto no edital da Aldir, fomos contemplados e começamos a fazer o projeto. E foi assim, foi completamente doido, porque a gente recebeu a verba no dia 23 de dezembro e a gente tinha 4 meses para entregar a prestação de contas. E daí eu olhei, caraca, 4 meses, beleza, bora lá. E daí a gente foi aquilo, falar com todos os coleguinhas, tipo, oi fulano, lembra que eu falei um tempo atrás de um festival? Vai rolar. E fomos, tipo, definir data, escrever os nossos próprios regulamentos, fazer site, criar todo um sistema de inscrição, de pagamento, pensar nessas coisas, técnicas que precisavam acontecer. E também como a gente fez o festival em 2021, a gente fez de forma online, né? A gente recém Legal. tinha começado a ter vacina, então era uma parcela pequeníssima da população que estava vacinada. E também, tipo, poxa, não vou colocar a vida de ninguém em risco por Isso causa aí. do festival. Só que isso também nos trouxe oportunidades muito legais, porque a gente conseguiu trazer roteiristas, diretores e produtores de fora do Brasil sem precisar pagar passagem, Olha hospedagem, aí. alimentação, porque eles só ligaram o computador, conversaram com a gente durante 1 hora e meia, e foi isso, e foi super legal. A gente conseguiu trazer pessoas do Brasil, dos Estados Unidos e do Zimbábue. Então foi Animal. tipo, cara, isso é muito massa. Assim a gente, de fato, cria conexões, cria afetos. A galera mandava perguntas.
a gente também criou um momento que a gente chamou de Black Working, que era após a última palestra, a gente enviava um novo link do Zoom só pra galera ficar batendo papo. Tipo, galera, cada um pega aí Legal. sua cerveja, seu vinho, o que quiser, e a gente vai se reunir aqui para bater papo, para trocar ideia. Então foi isso. E a galera realmente ficava e conversava, e às vezes eu ia dormir e a galera continuava lá para a gente conseguir criar esses momentos, ainda mais naquela época em que a gente estava isolado, né? Mas faltou você falar o nome do festival. Ah, é. Fade to Black Festival. Boa, você é que nem eu. Vende os outros muito bem, mas na hora de se vender, fiz lá o festival. Pois é. Nunca mais sofreu tanto que vai escrever roteiro e deixa para os outros fazer festival? Ou vai? Não, estamos tentando financiar a segunda edição, porque a primeira foi isso, foi edital da Aldir Blanc, e agora a gente quer fazer um evento presencial, até porque acho que não cabe mais fazer evento online. E também, poxa, vamos nos reunir, vamos nos ver olho no olho, sabe? Então a gente está nessa fase de o projeto está escrito, né? Ele já teve resultados na primeira edição, foram ótimos resultados. Recebemos inscrições do Brasil todo, recebemos para mais de 100 roteiros de mais de 100 roteiristas negros. A grande maioria reviu o projeto, viu que precisava ser adaptado, tem um orçamento, tem o projeto pronto, e estamos indo atrás de fontes de financiamento para fazer uma segunda edição ainda maior, ainda mais legal, com ainda mais gente, com nomes ainda melhores, e transformar isso em algo que seja um refúgio, sabe? Que seja um refúgio de tipo, de lucidez. Porque lucidez é uma coisa que falta muito no mercado audiovisual. Porque às vezes a gente vê umas paradas, a gente vê umas situações que tipo, cara, não é possível que só eu tô achando isso bizarro. Não... Sério? A galera tá achando isso daí normal porque tá esquisito. Eu chamo de... Eu tô maluco sozinho? Eu não tô maluco sozinho, né? Porque... É isso, eu quero promover diálogos não somente entre a comunidade negra, porque quando eu falo, um festival de cinema negro, a galera branca tipo, não posso participar, vou ficar longe. E tipo, cara, não é isso, você só não vai ser protagonista nesse lugar. Você tá super convidado a ouvir as palestras, você tá super convidado a enviar seus filmes, mesmo tipo, mas eu sou um diretor branco que fiz um filme que não fala sobre questões raciais, mas o meu diretor de fotografia é um cara negro. Beleza, manda o teu filme. Legal. Ele vai concorrer só na categoria de melhor direção de fotografia. Não é o teu filme que vai estar concorrendo. São os profissionais negros. Até porque não entende isso muito bem e acabam se afastando. Mas, assim, as portas estão sempre abertas, mas é entender que não é o seu lugar de protagonismo. É um lugar de você sentar, de você ouvir, de você apoiar, de você questionar e até de você tirar dúvidas, sabe? Dúvidas, assim, de uma forma respeitosa, de uma forma que, tipo, poxa, estamos aqui, estamos tentando promover diálogos, criar pontes, criar afetos, então vamos manter o respeito a todo tempo. Legal. E quando você conta essa história toda, eu lembro de um artista americano que eu li que... Ele tem um livro que é bem de autoajuda, é Austin Kleon, eu mostro o seu trabalho, e é de autoajuda no melhor sentido possível, porque eu chamo de autoajuda artística, que é isso. Cara, faz, cria, mostra o seu trabalho, não tenha medo de mostrar o seu trabalho e tal. E literalmente o primeiro capítulo dele se chama Encontre a Sua Cena, né? Cena índia, cena cultural, a cena musical e tal. E eu tô vendo, tô olhando essa história que você tá contando, que isso, cara, tem premiação, tem não sei o quê, mas assim, se juntar, galera, vamos se juntar e vamos trocar a experiência, ou contar piada, ou, sabe, sei lá, esse sentido de comunidade. Principalmente que nem você falou, quem escreve acaba sendo um trabalho solitário, né? Então eu acho muito legal. Mas isso me leva a uma outra pergunta que eu tenho para você, que é,
eu chamo da brincadeira da máquina do tempo, que é você mandar uma mensagem para a Gautier do passado, um recadinho, a mensagem na garrafa. Compre Bitcoin. Mentira, Isso. é brincadeira. E depois vende a data de compra e a data de venda. Exatamente. Não, mas eu diria pro meu eu do passado, descansar. Boa. Descansar a mente, descansar o corpo, cuidar da saúde mental, porque isso foi uma das coisas mais importantes nesse meu processo de amadurecimento. Porque, como eu disse, antes o meu processo criativo ele era muito adoecedor. Ficar 11 horas escrevendo numa cadeira de plástico, num computador fudido, é adoecedor. Então, eu aprendi a tornar o processo uma coisa saudável. Então, e isso é feito de várias formas. É feito através de terapia, é feito através de medicação, é feito através de tempo de lazer. Então, eu diria para o meu eu do passado só descansar, respirar fundo. As coisas... O mundo não vai acabar se você não for roteirista daqui 5 anos. O mundo não vai acabar se o teu projeto não for selecionado, se o teu projeto não for feito. A tua carreira não vai acabar se você não entregar alguma coisa. E é importante você cuidar de você mesmo justamente para poder entregar as coisas, justamente para poder criar coisas de qualidade. Descanse, veja reality show, veja séries bobas, reassista High School Musical e aproveite o processo, porque escrever é solitário, mas também é muito bom. Também é uma delícia, também é uma coisa que me enche de tesão, que me enche de energia, que me faz escrever até eu ficar com tendinite. Mas daí eu tenho que estar bem, tenho que estar bem da cabeça, tenho que estar descansada, eu preciso me dar as ferramentas para eu poder produzir. E nem sempre a gente tem essas ferramentas, mas pouco a pouco a gente vai conquistando elas. A gente vai comprando livro, a gente vai assinando streaming para poder ver curta autoral que não está na Netflix, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai escrevendo coisas novas, reescrevendo coisas antigas e assim segue. E vamos tentando ficar saudável no meio disso tudo, né? Animal. Acho que o que me contagiou, acho que a palavra é contagiar, o que me contagiou lá no Rio 2C é um monte de coisa zoada. É um mercado audiovisual, um mercado por natureza sempre foi zoado, e você ainda tá na linha de frente, né, de tomar porrada do zoado, mas você não abandona o teu otimismo, assim, você dá as suas pistoladas no Medium e no Twitter e tem que pistolar mesmo, mas é isso, assim, quem ouviu aqui, cara, é o otimismo, é isso aí, vamos lá, Animal, você acabou de falar, cara, Animal, dá tendinite, mas eu adoro, então assim, eu gosto muito disso em você, fica aí, quando os nossos projetinhos ficarem na rua, aí a gente volta para falar de áudio especificamente, aquelas perguntinhas que te fizeram direto lá no Rio. Como é criar para o áudio? Que eu acho que precisam ser feitos, que tem gente que não tem noção. E aí, escrever para o áudio é diferente, isso aqui. E a gente tem uma boa desculpa para voltar. Eu quero te perguntar sobre adaptar também meios e ideias dos outros, né? Que você também trabalha com isso. Tá aqui a ideia que eu tive, transforma em realidade. Tá aqui um livro em quadrinhos que você tem que transformar em áudio. E assim, você tem um negócio que é 100% imagem e aí você tem que fazer um negócio que é 0% imagem e é 100% imagem, 0% som, e você tem que fazer o inverso disso agora então, mas vem aí, quando vier o nosso projetinho aí você volta, mas muito obrigado aí pelo teu tempo, pelas tuas ideias. Eu que agradeço o convite, me diverti pra caramba. Boa. Vou até twittar sobre. Ih, caramba. E aí, internet? Eu prometi, o Vem Aí, então veio aí. Está no ar para todo o Sistema Solar, para você ouvir a nova série de ficção da Ampere, que agora, você já sabe, né? É a maior produtora de audioficção de série de escutar do Brasil. Depois que tudo mudou, é uma comédia romântica que acompanha a vida de 3 adolescentes em Salvador, Bahia, durante a pandemia de Covid-19. A história de 3 personagens principais. Tem o Camilo, interpretado pelo Vini Carvalho, um jovem bissexual que se muda de Goiânia para Salvador, encontra dentro de um armário uma caixa com fitas antigas, essa fitinha aí do logo do Boa Noite Internet, então, fitas de um antigo morador da casa,
um homem gay que viveu nos anos 80 no auge de outra pandemia, a do HIV, né, da AIDS. Tem a Iraci Estrela interpretando a Laura, que sonha em virar pro player, né, no mundinho dos joguinhos de arena, e se envolve com o Camilo, mas também tem seus próprios problemas familiares e de relacionamento. E tem o Gabi, que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que Kaique Brito, passou aqui pelo Bônus de Internet no início da temporada. O Gabs é um influencer figuraça que namora um outro cara pela internet, mas se apaixona pelo Camilo quando eles se encontram pessoalmente. Essa turminha do barulho vai aprontar altas confusões, viver conflitos, descobertas, paixões, enquanto ouvem as fitas que saíram do armário, e aí aprender sobre o seu amor e como vencer as próprias lutas internas e externas. A série foi criada e dirigida pelo MM Isidoro, nosso super parça aqui na Ampere. O roteiro do MM, do André Emídio, da Maria Clara Portela e dela, Gautier Lee, que agora você já conhece, a sua nova melhor amiga. Nos créditos da série você também vai ouvir um monte de nome conhecido aqui do Bônus de Internet, a Jéssica, o Gui, a Ana. Tem até meu nome lá, mas eu juro que a minha parte foi só não atrapalhar e depois ir no bar, né, depois da última gravação. Depois que tudo mudou no Globoplay, passa lá pra dar uma moral pra gente, fazer aquele barulho, espalha aí, manda no zap, compartilha nas social redes, pra mostrar que podcast não é só pessoas sentadas em volta de uma mesa conversando, quer dizer, longe de me criticar, né? Tem até eu que sou. Obrigado mais uma vez, Globoplay, por dar essa responsa, que nada, esse presente pra gente, tô feliz demais em 2023. De resto, você já sabe, passa lá no nosso Discord pra falar o que você achou desse episódio, do Depois que Tudo Mudou, para falar de qualquer outra coisa que você tiver afim, porque lá também é para construir afetos, não é rede de networking. Assina aí o Bônus de Internet para ter vantagens exclusivas, entre ela a entrevista completa com a Gautier e com todo mundo que já passou por aqui. Você ganha acesso instantâneo a todo o catálogo. O papo com a Gautier tem uns 40 minutos a mais, então vai lá no bonusdeinternet.com.br/assine. Chega, né? Tá bom? Semana que vem a gente volta, você tá fazendo as contas aí, semana que vem tem mais um ensaio, mais um monólogo aqui no Bônus de Internet, que eu sei que vocês também curtem. Domingo, 20 horas, aqui mesmo. O Bônus de Internet é um podcast da Ampere, a produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron, a edição de som é da Jéssica Correia, edição de vídeo é do Pedro Hassan e a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até a próxima semana. Ampere.